estão? Tia Thaís espera que esteja tudo bem. Então vamos lá começar mais uma aulinha de língua portuguesa, certo? Você vai pegar o seu livro, vai abrir na página 45 e hoje nós vamos estudar os verbos de ação. O que é um verbo de ação, hein, Tia Thaís? Você vai entender agora. Na língua portuguesa existem algumas palavras que são usadas para indicar ações, estados ou fenômenos da natureza. São os verbos, né? Nessa aula estudaremos os verbos de ação. Leia o poema de Cecília Meirelles a seguir. As meninas, Arabella abria a janela, Coralina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que só chamava Arabella, uma que chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia, né? Aí nesse texto nós temos, né, algumas palavras bem pretinhas, né, que a gente chama de negrito, não é isso? Em negrito, ó, elas estão bem pretinhas, ó, por exemplo, a palavra abria, erguia, olhava, sorria, né? Dizia. Bom, todas essas palavras indicam uma ação, não é? Da Carolina, não é isso? E da Coralina, não é? Todas elas, né, indicam algo que elas fizeram no texto, né? Falar, no caso, dizer, não é uma coisa que ela fez, não foi uma ação que ela teve? Por exemplo, sorrir. A gente tem a opção de sorrir ou não é, gente? Mas foi uma ação dela sorrir, não foi? Então, essas palavras que indicam uma ação, eles são os verbos, certo? Então, agora vamos para a página 46, né? As palavras em destaque mostram as ações dos personagens do poema. Quando falamos em verbos, as ações podem já ter acontecido, estar acontecendo ou que ainda vão acontecer. Conheça a seguir alguns verbos de ação. Por exemplo, galera, o que ele quis dizer aqui quando a gente fala de verbo? A gente fala também de presente, de passado e de futuro. Por quê? Porque as palavras, elas sofrem algumas modificações, certo? Por exemplo, os verbos, eu disse para vocês, que indicam uma ação. Por exemplo, aqui nós temos várias ações, vários verbos de ação. O primeiro deles aqui é correr, né? Correr. Se tivesse acontecido uma corrida semana passada, já aconteceu, não é? Então, a frase, ó, seria mais ou menos assim, ó. Eles correram na Olimpíada, né? Porque já aconteceu, eles correram. Mas o verbo é correr, não é? Não é correram? E se essa corrida estivesse acontecendo hoje? A frase ficaria, eles correm hoje na Olimpíada, né? E se essa frase fosse para o futuro, né? Para fosse acontecer no próximo mês, por exemplo, ainda não chegou, está no futuro, não é? Eles correrão na Olimpíada. Entenderam a diferença? É o mesmo verbo, só que esse verbo ele precisa ser flexionado, não é verdade? Para ficar no passado ele fica de um jeito, para ficar no presente ele fica de um jeito e no futuro ele vai ficar de outro jeito. Entenderam, galera? Todo mundo entendeu? Mas lembre-se, toda vez que eu ler uma frase para você e nessa frase uma das palavras estiver indicando uma ação, né, do que estiver acontecendo ali, ou de uma pessoa, de um objeto, né, algo que aconteceu, né, certamente essa palavra será o nosso verbo, ok? Por exemplo, a porta abriu. O que abriu? Não foi a porta? Quer dizer, a porta fez o quê? O que aconteceu com a porta? Ela abriu. A ação da porta foi o quê? Abrir. Então, o verbo é abrir, certo? Todo mundo entendeu? Faz um joinha pra mim aí, por favor. Sim?
Então agora nós vamos aos nossos exercícios, ok? Número 1. Circule os verbos de ação nas orações a seguir. Fica ligadinho aí que eu vou ler a letrinha A, tá bom? E você vai circular para mim o verbo de ação indicado nessa frase. Letra A. O menino caiu na piscina. Qual é o verbo de ação? Você vai circular aí. O que aconteceu com o menino? Esse é o verbo. Letra B. As crianças brincavam no pátio. Circula para mim. Letra C. As crianças tocavam na banda. E letra D. O avô abraçava os netos com carinho. Certo? Número 2. Escolha os verbos de ação do quadro para completar as frases a seguir. Bom, aí nesse quadro temos a palavra comprou, roeu, andava, falou e cantarei. Letra A está escrito assim, ó, o rato, a roupa do rei de Roma. O que o rato fez? É o verbo de ação. Letra B, meu primo, pelo parque com os amigos todo dia. O que o primo fez todos os dias? Qual é a palavra que melhor se encaixa aí? O verbo, na verdade, né? Letra C, minha mãe, uma máquina de lavar nova. Letra D, amanhã, com um coral no teatro. O que vai fazer no teatro, né? Com o coral. Letra E, meu pai, que o carro estava quebrado. O que aconteceu com o carro, né? O que ele falou aí, né? Enfim. Número 3, você vai precisar ler a fábula, né? O lobo e o leão.